E hoje, portanto, estou recebendo aqui no estúdio como convidada a Lidiane Genski Bahia, que é especialista em condomínios, em direitos de quem vive em condomínios, direitos e deveres também. Lidiane, muito obrigado pela companhia outra vez aqui no Jornal. Boa noite. Boa noite, Hélio. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite de mais uma vez participar aqui do Jornal do Novo Tempo. Muito obrigado, Lidiane. Eu fiz aqui a ressalva de direitos e também deveres, porque muitas vezes parece que os condôminos acabam esquecendo que tem muitos deveres a cumprir para que a vida em condomínio seja pacífica e harmoniosa, né? Normalmente as pessoas só querem saber dos direitos e os deveres, que é um pouco mais difícil talvez de cumprir, o pessoal esquece, né? Acaba deixando de lado. Olha só, tem uma pergunta aqui que é do Gustavo Lete. Ele é de Curitiba e escreveu o seguinte para a gente, Lidiane. Ele quer saber o que fazer com os condôminos que fumam nos lugares comuns, como a pracinha do condomínio, em volta da piscina, nos jardins. Ele quer saber se é possível realmente, é permitido fumar nessas áreas dentro de um condomínio. Tem lei para isso? Então, tem lei, depende do município. Em São Paulo, por exemplo, há uma lei municipal que em lugares parcialmente cobertos, inclusive em condomínios, não se pode fumar. Mas se não tem uma lei municipal que fala sobre o assunto, o próprio condomínio pode regulamentar essas regras lá no regulamento interno, que é o que a gente sempre fala, aquela lei interna do condomínio, ou na convenção, e proibir, sim, as pessoas de fumarem nos lugares, nas áreas comuns do condomínio, porque afeta outras pessoas e incomoda bastante, né, quem não fuma. Claro. Tem uma pergunta aqui que é bastante extensa, eu vou tentar reduzir aqui, a pessoa prefere não se identificar. Ela quer saber se é legal que um síndico forme uma equipe informal para ajudá-lo na gestão dele, mas não é um conselho formal, a pessoa escreveu aqui. Mas aí, por exemplo, numa assembleia ele reúne essa equipe, paga valores para que essas pessoas ajudem ele nos trabalhos dele, e ela pergunta, ele pode fazer isso, ainda mais sendo que essas pessoas são parentes dele? Então, olha, complicado. Isso é bem comum até de acontecer. Além do conselho, existem comissões que são formadas nos condomínios. Então, comissão da reforma dos halls, comissão de orçamento, comissão da fachada. Normalmente essas pessoas são eleitas em assembleia, mas a princípio elas não têm remuneração. Mas precisam ser eleitas, É. mesmo não Isso, seja às para vezes uma nem função precisa, específica. quem quer, às vezes o síndico abre numa assembleia para quem quer se eleger e às vezes já tem um grupo, ele só informa na assembleia e pergunta se alguém tem algo contra a eleição daquelas pessoas e pergunta também se tem outras pessoas que querem participar, tá? Agora, o que é complicado é a remuneração. Por quê? Qualquer tipo de despesa que tem no condomínio, as pessoas têm que ratear, têm que pagar. Então, normalmente já se paga uma remuneração ou isenção do síndico. Ainda pagar para outras pessoas, é difícil o pessoal concordar com isso. Mas um trabalho voluntário, em equipe, é legal de centralizar um pouco, cada um vai atrás de estudar um assunto, eles trazem esses assuntos em reuniões. É bem até sadio, acho que é bem interessante isso, mas sempre levando para a assembleia, deixando bem claro. E até se é parente, acho que é interessante deixar claro para a assembleia, ó, são meus parentes, moram aqui. Normalmente é melhor que sejam condôminos, que sejam moradores também lá do condomínio. Sim. Só para finalizar nessa mesma pergunta, ela disse que já falaram com o síndico a respeito disso. Ele disse que ele tem autonomia para fazer isso, para escolher as pessoas que ele quiser como ajudantes e inclusive para pagar. Então, a menos que ele esteja pagando do bolso dele, né? Ele tem uma consultoria, ele contratou uma consultoria para ele. Ok, se ele quer pagar do bolso dele para essas pessoas o ajudarem, ok. Agora, se for uma questão comum de condôminos, eu acho que é muito interessante o síndico levar para a assembleia. E outra, se for pagar, ele deve levar para a assembleia. Ele não pode utilizar a verba do condomínio para uma destinação que ele não repartiu essa intenção lá na assembleia. O dinheiro é incomum, né? O dinheiro é de todo mundo. Sim.